Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vivemos num mundo permeado de injustiças, de pessoas que roubam, matam impunemente, são corruptas, traem, mentem, mentem cinicamente, né? Tiram vantagem à custa de prejudicar o próximo, são inescrupulosas em deixar alguém na miséria, do ponto de vista econômico e muitas outras coisas, né? No mundo assim, onde inclusive os que têm essa atitude acabam se dando bem, é normal que as pessoas boas, e principalmente as pessoas que são vítimas, né, de toda essa maldade humana, né, tenham uma fome enorme e uma sede incontrolável de justiça. E o que Deus diz para essas pessoas? Que serão saciadas. E isso é um grande consolo. Não há ninguém que tenha fome e sede de justiça que não seja saciado nessa fome e nessa sede. E aqui está a promessa do Cristo de que isso vai acontecer. Só que a gente precisa entender melhor o que o Cristo está dizendo. De modo algum, Cristo saciará a nossa sede de vingança, dando-nos os meios para propagarmos o mal com o mal. Deus não quer que façamos justiça pelas nossas próprias mãos. Deus nos ensinou a afogar o mal na abundância do bem. Cristo saciará nossa sede de justiça de muitas maneiras, muito mais nobres e elevadas. Vamos pensar no exemplo do atentado que o Papa João Paulo II sofreu no dia 13 de maio de 81, quando aquele atirador, né, tentou matar-lhe, tentou tirar-lhe a vida. O que merecia um homem que tentou matar um Papa boníssimo e santo como o Papa João Paulo II? Alguns diriam a morte. Muito bem, mas esse não é o espírito cristão. O espírito cristão é ter pena de um homem que fez isso ou que faz qualquer atrocidade. Mas então a gente se pergunta, Deus não prometeu saciar a fome e a sede de justiça? Ele prometeu, mas ele faz isso cuidando do nosso coração e não alimentando ódio e vingança. De que modo saciou o coração do Papa? Enchendo-o de consolo que não tem preço. Permitindo que aquele atentado ocorresse no dia 13 de maio e assim recebesse as carícias de Nossa Senhora de Fátima, tornando-o objeto de muita oração, de muito carinho por parte de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Produzindo um encontro mais profundo com Deus. Deus em vista do sofrimento que ele passou. Permitindo também
que ele visse a justiça humana sendo feita com a prisão daquele homem. Algumas vezes não vemos essa justiça humana ser feita, como aconteceu no caso do Papa. Se isso acontece, em primeiro lugar, saibamos que não é o mais importante. O mais importante é o que Deus faz com o nosso coração quando sofremos uma injustiça. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos de justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Allan Kardec diz o seguinte: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazer-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para que no futuro evite o que lhe ocasionou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Quantas pessoas a gente está vendo com essa confiança na impunidade, fazendo atrocidades, né? Metendo os pés pelas mãos. Isso tudo está retardando o seu avanço, está retardando a sua... tem pessoas que estão perdendo a encarnação por acreditar na impunidade, achando que está tudo bem, que está se dando bem. Elas são dignas de pena e não de raiva. E, em primeiro lugar, a gente acaba sentindo raiva dessas pessoas. A gente tem que sentir pena, porque elas estão perdendo muito tempo. Entretanto, né, voltando à nossa fala, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje, quanto que a gente ouve isso, né? Se eu soubesse quando eu era jovem o que eu sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, eu ia me conduzir de outra maneira. No entanto,
já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também essa pessoa diz, perdi minha vida. Mas, assim como para o obreiro o sol volta a brilhar no dia seguinte, permitindo-lhe que reparar o tempo perdido, né? Também para nós, após a noite do túmulo, brilhará o sol da nova vida, em que vai ser possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. O brado dos famintos e sedentos de justiça humana, que não deve ser essa imediata, né? Ela vem do anseio por uma vida feliz, embora nem sempre sejamos merecedores de ser atendidos naquilo que a gente quer. É por esse fio de esperança no entendimento e equacionamento das causas dos nossos sofrimentos, né, pela adesão ao esforço de melhoria anterior, é que a gente acaba por alcançar a condição de fartos. Ok? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, hoje nós vamos refletir sobre a quinta bem-aventurança. Segundo o Espírito Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, ele nos conta que depois de difundidas as primeiras pregações de Jesus, os enfermos e derrotados da sorte enchiam em turbas ansiosas. Vinham de aldeias importantes do Lago da Galileia, como Magdala, Corazim, Betsaida, Dalmanuta, e enchiam as ruas de Cafarnaum, buscando o mestre, né? Ele nos conta também que Levi, um dos que Jesus convidou para segui-lo, né? Ele era cobrador de impostos e tinha uma boa situação financeira. E ele foi procurado por um grupo de infelizes que queriam saber mais do Evangelho de Jesus, porque eles queriam trabalhar com o Mestre. Levi achou muito estranho e disse aos infortunados que o novo reino congregaria os corações sinceros e de boa vontade, que desejassem irmanar-se como filhos de Deus, mas que poderiam fazer eles na situação que se encontravam. E foi apontando as desgraças deles, né? Ele conhecia essas desgraças, ele foi apontando. E com isso, ele foi justificando a não possibilidade deles nesse trabalho. Os infelizes, né, cabeça baixa, humilhados, somente então chegaram a reconhecer as suas deficiências. Foram tomados de uma dor sem limite. Afinal, Jesus havia falado tão diferente, com palavras tão carinhosas. Ele disse que o seu amor viera buscar os que se encontram na tristeza e angústia. O grupo se retirou, assim, desalentado. Mas, afinal, Jesus pregaria no monte. Quem sabe ele ministraria os ensinamentos de que eles precisavam. Logo em seguida, Jesus comparece à casa de Levi. E aí o Levi contou o que aconteceu. E Jesus, com profundo desvelo, bateu no ombro dele e disse: precisamos aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para os tristes e deserdados da imensa família humana?
Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E Jesus sobe o monte e uma grande multidão de oprimidos o aguarda, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo e como que esclarecendo o espírito de Levi, pela primeira vez ele pregou as bem-aventuranças. Pessoas estudiosas da nova doutrina, dessa doutrina nossa, e de outras, nos dizem que o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte seria uma carta magna. Se todos os escritos fossem perdidos, só esse sermão bastaria para nos mostrar quem foi Jesus. Esse seria o código moral da gente. O Sermão da Montanha, além de todos os ensinamentos, nós temos implícita a lei de causa e efeito. A cada bem-aventurança segue uma consequência para a mesma, mostrando assim a justiça e o amor de Deus. Então vamos refletir, nessa quinta bem-aventurança. O que é ser misericordioso? O que é misericórdia? É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo de ajudar ou salvar essa pessoa. Ter compaixão, piedade. É o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a clemência. Ser misericordioso é se compadecer das misérias alheias, materiais e espirituais. No nosso estágio evolutivo, já entendemos as misérias materiais. Quando vemos as catástrofes ocasionadas por furacões, enchentes, incêndios, terremotos, vulcão, nós entendemos, nós nos apiedamos quando vemos as estatísticas da fome, do desemprego, da falta de moradia, saúde, principalmente quando caminhamos na nossa Rua 15, ele diz, e vemos as filas que se formam para o atendimento de INSS, filas estas onde observamos mulheres grávidas ou não, pessoas jovens, idosas. Não sabemos por quanto tempo ali estão esperando, O que sabemos é que descemos e subimos a rua e a fila continua do mesmo jeito. Que coisa, Continua do mesmo jeito ainda. E não só a Rua 15 dele, Nossa, qualquer posto aí que a gente passa é a mesma coisa. Ser misericordioso é condoer-se dessas e muitas outras misérias que vemos no nosso dia a dia. Mas a misericórdia, segundo o dicionário e o entendimento da nossa doutrina, ela não é passiva, ela supõe ação. Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, diz: apiedar-se das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-se pela sua sorte e contribuindo, como e quanto seja possível, para que tenham um lar que as eduque e prepare para serem úteis a si mesmas e à sociedade. Assim como olhamos os velhinhos desamparados, oferecendo-lhes um abrigo onde possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. Ele ainda fala nas doenças que flagelam a humanidade. Nos dias atuais, nós temos câncer, AIDS, depressão, acidentes vasculares, entre outras,
que também devem despertar em nós sentimentos de piedade, mas uma piedade que não seja aquela do choro, mas a de ação no bem. Mas não há como resolvermos o problema do mundo. Nós sempre dizemos isso, né? Não é preciso que resolvamos tudo, mas que façamos aquilo que está ao nosso alcance. Nós já sabemos o quanto a oração ajuda, quanto de benefício traz uma palavra, um abraço, uma visita. Então, façamos a nossa parte, aquilo que nos é possível. Principalmente agora, né, gente, que nós estamos impedidos de fazer tudo isso, a gente está entendendo o valor, né, do abraço, da visita, do aconchego. Então, é uma coisa que a gente talvez tenha que começar por aí, quando formos liberados desse castiguinho, né? Olhar mais a vida do outro com essa misericórdia, né? Sabe, por exemplo, né, como ele falou, visitar um asilo, levar uma palavra de conforto, mas assim, deixar daquele amanhã eu faço, semana que vem, é estabelecer uma espécie de rotina mesmo, né, de fazer isso. E enquanto a gente não puder fazer, orar por eles, né? Eu falei o asilo como exemplo, mas eu já falei outras coisas um pouquinho antes, né? Já temos o conhecimento de todas essas ações nossas, resultarão uma reação. O Sermão da Montanha apresenta isso de forma clara. Então, deixemos de lado as nossas desculpas. Não tenho tempo, não sou capaz, não gosto de ver tristeza, vou fazer quando me aposentar, né? Fazer a semana que vem eu vou, não, vou começar o mês que vem, né? Vou deixar para a próxima encarnação. Muita gente fala isso, né? Agora já não dá mais, na próxima encarnação eu venho diferente. Quer dizer, já adia mais um pouquinho, né? Vamos pensar nisso. Se eu faço alguma coisa e outro também, acaba acontecendo uma mudança que vai progredir. Assim a gente muda o planeta. É preciso começar. Não importa quem vai nos seguir. Eu devo fazer a minha parte. Mas além das misérias físicas, temos as misérias morais, caracterizadas pela imperfeição humana. Talvez essas sejam as mais difíceis de a gente agir com misericórdia. Não percebemos as nossas imperfeições. Temos a grande facilidade de nos desculparmos. Meu temperamento é assim. Temos que cobrar porque também somos cobrados. Nossa sinceridade em primeiro lugar e por aí afora. Percebemos as imperfeições alheias. Geralmente tudo o que a gente desculpa em nós ou nos nossos, conseguimos perceber como imperfeição nos outros. Não nos perdoamos. Muitas vezes percebemos nossas limitações, mas ficamos remoendo, gerando culpa, mas não mudamos a situação, que seria a de nos perdoar, seguindo em frente com as nossas atitudes e ressarcimento daquilo que for possível. Não perdoamos o outro. Se não sabemos nos perdoar, como é que a gente vai perdoar o outro? Então a gente se detém em julgamentos. E os espíritos, né, através do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso
não poderá ser brando e pacífico. Ainda nos dizem que ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ai, que difícil, né? Há dois modos de se praticar o perdão. Um grande, nobre, generoso, sem pensamento oculto, evita ferir o amor próprio e a suscetibilidade do outro, ainda quando ele não tem justificativa nenhuma. O outro, em que o ofendido impõe condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao outro, ele não faz assim com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todos: olha como eu sou generoso. É impossível uma reconciliação sincera nessas condições. Não tem generosidade, tem orgulho. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Jesus falou. Aquilo que fizemos aos outros, receberemos. Essa é a lei. Sabendo que ainda somos espíritos em seu começo evolutivo, muito precisamos da misericórdia alheia. Daí termos que ser muito misericordiosos. E encerrando a nossa historinha, né, que a gente começou lá atrás, né? Quando Jesus terminou, algumas estrelas já brilhavam. Levi sentiu uma grande emoção, uma emoção diferente. Ele compreendeu a lição do mestre. Observou as filas que se retiravam e entre as pessoas estava aquele grupo que tinha procurado por ele. E ele saiu abraçado com uma expressão de ventura. Aproximou-se dele e o saudou. No dia imediato, abriu as portas de sua casa a todos os convivas daquele dia memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado, com a sinceridade da sua alma fiel, o mestre contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque também são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos, identificados com o imperativo da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. Os espíritos superiores esclarecem a gente, né? Eles dizem: a misericórdia é o complemento da brandura. Então, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema de elevação para Deus. O irmão X, o Humberto de Campos, nos informa o que é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra do auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la,
exercê-la com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando por sua vez os nossos débitos. Ok? Vou parar por aqui porque a gente tem bastante coisa para refletir. Tá certo? Volto a insistir, qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Nosso zap tá aí, né? Nosso grupinho. Manifestem-se, tá bom? Beijos no coração de todos. Boa semana. Amo vocês.